Os rabinos, eles têm uma tradição que interpretam aquela experiência de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, quando Abraão está dizendo a Deus: mas se encontrarmos 50 justos, mesmo assim o Senhor vai destruir. Se encontrarmos 40, 30, e ele chega em 10. E a partir de então os rabinos dizem que Deus não destrói o mundo porque existem pelo menos 10 homens justos. E eles criaram a expressão minyan, a lei do minyan, para uma atividade ser considerada oficial numa sinagoga, há necessidade de pelo menos 10 homens. Uma reunião com 4, 5, 6 pode acontecer, mas ela não terá um caráter oficial porque não conseguiu reunir o minyan, o mínimo de homens justos para dar a consequência àquela reunião. É a ideia de que para cada sociedade injusta e para cada organização ou para cada segmento ou grupo humano injusto, se você não tem um mínimo de pessoas justas, aquela instituição, aquela organização, aquela sociedade, aquele grupo está fadado à destruição. Não é possível reverter do injusto para promover justiça. Então, Deus promove o julgamento daquela realidade e a leva à extinção. É essa a ideia que está presente ali. Então, de fato, nós precisamos buscar referências de justiça em todos os horizontes dos nossos relacionamentos, para identificadas as injustiças ou as manifestações da injustiça, mobilizar as pessoas que têm uma índole na direção da justiça para que elas promovam movimentos capazes de influenciar o todo, mas sem um mínimo de força e de agentes e de atores a favor da justiça, de fato fica muito complicado reverter quadros. O que eu acho também é que a nossa realidade nas nossas instituições chamadas cristãs evangélicas, elas sofrem nos dois extremos. E há duas situações onde é muito difícil uma pessoa lutar pela justiça. É quando ela está numa vulnerabilidade tal em que ela precisa lutar pela sua própria sobrevivência. Ela não tem tempo, ela não tem energia emocional, ela não tem força, ela não tem recurso, ela não tem condição de pensar em justiça. Ela está lutando pela sobrevivência. O que ela consegue, e que é um fenômeno das classes vulneráveis ou dos ambientes de vulnerabilidade e necessidade humana, elas conseguem a solidariedade com quem está próximo. Quem está num campo de concentração ajuda quem está na mesa do lado, quem está no beliche do lado, no chão ao lado, quem está ferido ao lado. Mas é muito difícil num campo de concentração em que você está lutando pela sua sobrevivência, você pensar em justiça e pensar em que campo de concentração é algo que jamais deveria ocorrer e que a guerra tem conotação, etc. Você, lutando pela sua sobrevivência, você consegue a solidariedade com quem está imediato a você, mas você não consegue extrapolar essa fronteira para pensar tanto em justiça. E também aquele que está numa condição muito favorável. Ele é tão apegado ao seu status de conforto e à sua condição de poder, que ele não pensa mais em justiça, ele pensa na manutenção, na preservação e na ampliação dos seus privilégios. O que significa que nas duas pontas nós não temos pessoas interessadas em justiça. Uma porque são os injustos que promovem a injustiça, e outras porque são as vítimas de uma estrutura injusta e que estão lutando desesperadamente pela sua sobrevivência. Acredito que o nosso papel é denunciar quem está em cima e nos solidarizarmos com quem está embaixo. Nessa pirâmide de injustiça social e de opressão e opressores, o que nós precisamos é fazer a leitura correta. Quem é vítima e quem é algoz. E na Bíblia Sagrada, Deus sempre esteve do lado das vítimas, nunca esteve patrocinando os algozes. Esse é o nosso discurso, essa é a nossa fala para a igreja.
E lembrando que as vítimas da nossa sociedade, das nossas estruturas, não são apenas os pobres. Não são apenas os pobres. As nossas comunidades religiosas têm governos despóticos, têm lideranças feudais, têm as famílias donas das igrejas. Nós temos muitos pastores que estão trabalhando nas suas pequenas comunidades e são pastores que estão lutando pela sua sobrevivência. Eles não têm coragem, não têm condição, eles não têm muita ousadia para confrontar as lideranças religiosas que são injustas, porque no fundo eles estão lutando pela manutenção da sua família, pela sua sobrevivência, pelo mês, pela conta de luz, pelo pão para as crianças, pelo leite dos meninos. E isso é uma realidade muito cruel da nossa experiência religiosa evangélica no nosso país. Então, a gente precisa enxergar a injustiça em todos os horizontes onde ela se manifesta. E eu admito, com muita tristeza, que boa parte das nossas comunidades cristãs evangélicas, elas têm sim uma liderança que não é justa, mas acho que a gente tem que ter um discernimento para esse degradê. Quem é injusto por uma índole para o mal e quem é injusto por uma covardia circunstancial. Isso é bastante complicado de a gente fazer esses julgamentos, mas nós temos que pedir a Deus o discernimento para que, a partir do nosso discernimento, a gente tenha a possibilidade de engajamentos naquelas bandeiras de justiça que vamos julgar razoáveis e suficientes para promover mudanças no cenário de injustiça no qual estamos inseridos.